Paz e graça, Agnaldo Maelano, vosso amigo e irmão em Cristo e visionário do portal de evangelismo e missões. Estou aqui para trazer esse treinamento sobre o Evangelho em um minuto, ou então a pregação do Evangelho em um minuto. Eu vou ler aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que anunciando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante dele. Palavra do Senhor. Bom, aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falou de formas ou métodos que ele utilizava para poder ganhar almas. E, na verdade, o Evangelho de um minuto também surge nesta visão ou nesta perspectiva. Portanto, vamos lá que responder algumas questões que podem nos ajudar a entendermos melhor sobre essa técnica de pregar o Evangelho em um minuto. Primeiro o que é a pregação ou o Evangelho em um minuto? Bom, conforme o termo sugere, pregar o Evangelho em um minuto, essa técnica surge para pregarmos, anunciarmos a Cristo, levarmos pessoas à salvação em apenas um minuto, ganhar almas em apenas um minuto, levá-los a refletir na sua condição eterna, isto é, depois da morte, em um minuto. E outro sim por que do Evangelho em um minuto? Bom, eu vou responder essa pergunta com algumas ilustrações. Certamente você já foi para a rua pregar o Evangelho e te deparaste com pessoas que, querendo você pregar, disseram, olha, estou muito apressado, não vai ser possível parar para te ouvir. Ou então tu foste num restaurante ou num ponto de comércio e querendo tu falar com um funcionário de lá, acontece que enquanto falavas ou enquanto pensavas em falar ou no decorrer da conversa assim, o gerente chegou ou então um cliente apareceu e ele tem que te deixar para atender o cliente ou então satisfazer o seu gerente. Bom, o Evangelho em um minuto, ou a pregação do Evangelho em um minuto, vem para dar solução nessas dificuldades, nesses problemas de pressa ou de condições inadequadas para falar por muito tempo. Então você consegue, naquele que está apressado, pelo menos um minuto para falar sobre o Evangelho de Cristo. Naquele que está a atender, está numa loja, está na praça, você consegue dele pelo menos um minuto para falar do Evangelho. Pois um minuto apenas não vai alterar a agenda dele, não vai alterar o comércio, não vai alterar o negócio. Então você consegue em um minuto. O Evangelho do um minuto vem, na verdade, para isso, para poder ganhar almas, pessoas que estão nessa condição de pressa, nessa condição de celeridade. Estão apressados para ir trabalhar, estão apressados para ir vender. Então você consome deles só apenas um minuto e você vai adiante. Então o Evangelho de um minuto surge para essas circunstâncias. Portanto, outro ponto aqui é a fidelidade face ao tempo. Porque na verdade muitos já estão habituados com muitos crentes que mentem, ou então dizem que vão só consumir um minuto, mas passam um tempo. Ele vem, mano, permita-me falar contigo em apenas um minuto, mas depois consomem 10, 5 ou 15 minutos. Então, você que vai pegar essa técnica, você precisa ser fiel ao um minuto. E quando possível mesmo, para ganhar também a confiança de quem tu vais pregar, diga-lhe, olha, eu tenho aqui o cronômetro, vou usar o cronômetro e vamos lá contar. Quando tocar um minuto, vou parar. E se tu fores fiel ao tempo que você deu, então você ganha mais credibilidade. O contrário também, você ganha descrédito, pois ele vai dizer talvez mais tarde, aquele cara parou para falar de Cristo, pediu-me um minuto, mas consumiu 10. Então ser fiel ao tempo, na verdade, vai contribuir muito para o propósito desta técnica. Outro sim importante aqui é quem está realmente apressado. Bom, essa pergunta aqui é de muita reflexão. Quem está realmente apressado? O Evangelho de um minuto, ou a técnica de pregar em um minuto, é para as pessoas apressadas, é para as almas que você vai encontrar na rua, não para você. Por quê?
Porque tem almas que, na verdade, estão apressadas, elas querem mesmo chegar rápido onde elas vão, no seu destino. Mas depois de ouvirem o Evangelho em 1 minuto, sentem-se tocadas e convencidas em ouvir por mais tempo. Então podem dizer, mano, olha, dei-te 1 minuto, mas posso dar-te mais 5 minutos. Então, quando a pessoa abrir-se para conversar mais, você precisa ir mais adiante. E também tem outro caso, tem pessoas que vejam-te à distância e criam já uma técnica. Como posso escapar desse pregador que está em frente? Ah, já sei, vou lhe mentir que estou apressado. Então ele te mente que está apressado, mas você pede 1 minuto, ele te dá 1 minuto, e no momento que ele vai ouvindo a palavra, sendo convencido pelo Senhor, então acredita que não há mais razão de te mentir. Então abre-se e diz, olha, pode ir mais em frente. Muitas vezes, alguns são orgulhosos para dizer que te mentiram. E vai simplesmente dizer, olha, mano, podes continuar mais 5, 10 minutos. Então você continue pregando. Logo, quem está apressado é a pessoa, é a alma perdida que você vai pregar, não você. Você precisa ter a disposição de pregar em 1 minuto ou de ir mais tempo. Muitas vezes, a técnica de 1 minuto acaba servindo apenas de introdução. Porque após a pessoa ouvir a palavra, ouvir a mensagem, sente-se comovida em querer ouvir mais. Então você pode sentar com a pessoa, andar com a pessoa e conversar mais e mais sobre o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão e a promessa de segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Outro sim importante é qual é o conteúdo dessa técnica. Bom, o conteúdo não é exatamente um padrão. Eu vou aqui partilhar aquilo que também recebi do presbítero Denilson Agostinho, esse que é o presidente da agência missionária Voz para as Nações. Bom, o conteúdo aqui é observado em 3 itens ou 3 modos. Primeiro é o resumo de quem eras. Falar de quem tu eras antes de seres salvo. Antes de você receber o Senhor Jesus, quem era, como você se portava, como você se comportava, qual é a conduta que você tinha. E você pode fazer esse resumo em 20 segundos. Você pode falar, olha, antes de ser crente, eu caminhava, fazia isso, eu bebia aquilo. Ou seja, você vai procurar nesses 20 segundos, mais ou menos ou mesmo 20 segundos, é resumir aquelas coisas que você fazia, que sabias que eram mesmo mal, que muitas vezes as pessoas pensam que quem faz isso nunca terá solução, nunca poderá deixar, nunca poderá ser outra pessoa. Então você, nesses 20 segundos, fala daquilo que você fazia. E depois vem o terceiro modo, que é falar de como, onde e o que e quais são os efeitos que o Evangelho causou em tua vida. Isto é, como você foi salvo, onde você foi salvo e quais são os efeitos que o Evangelho causou na tua vida. Isso você pode falar em 30 segundos. Olha, eu ouvi um Evangelho, eu estava a jogar bola, eu estava numa loja, eu estava na igreja, o pastor pregou a palavra, aquilo tocou o meu coração, e de lá em diante eu passei a ser uma nova pessoa, deixei de andar do jeito que eu andava, deixei de fazer o que eu fazia, deixei de consumir o que eu consumia, e hoje eu vivo para Cristo, e Cristo é meu Senhor, governa a minha vida, domina a minha vida, e eu sei que eu morarei com Ele na eternidade. E o terceiro ponto do conteúdo é uma pergunta reflexiva. Qual é? Qual será o teu destino se morreres hoje? Se a morte chegar para você hoje, qual será o teu destino? Então você pergunta isso para a alma e deixa ela refletir, até que você já consumiu 50 segundos ou até mesmo 1 minuto. Bom, depois desse ponto, a pessoa vai refletir, talvez ela pode querer responder na hora, dizendo, não sei qual será, nunca pensei nisso, eu posso ir para o inferno, eu posso ir para o céu, não sei exatamente. Então, quando ela dá essa abertura, primeiro você já foste fiel a 1 minuto, e se ela dá essa abertura, então você vai em frente, olha, você, não, vou para o inferno, por aquilo que eu faço. Então você lhe fala sobre o perdão de Deus, eu vou para o céu, por que vais para o céu? Não vou para você porque eu faço coisas boas. Você sabe que ninguém é salvo por fazer coisas boas. Então você lhe fala sobre a graça de Deus também. Então é uma abertura para poder ir mais à frente quanto a esta questão. Qual é a importância desse conteúdo? Por que se arquitetou esse conteúdo? Porque esse conteúdo é além doutrinas, é além debates, é além discussão. Você vai falar da tua vida. Porque muitas vezes o que torna infrutífero a obra missionária de muita gente são as discussões no campo. Você leva uma teologia lá, você leva uma doutrina, a predestinação, o livre-arbítrio ou qualquer outra, e a pessoa vai te ouvir e vai discutir. Não, mas também pessoas são salvas assim. Mas quando você leva um evangelho como esse aqui, falando da tua vida, aquilo que Cristo fez em você, não tem discussão. Ele não vai discutir sobre a tua vida antes de Cristo, não vai discutir como Cristo te alcançou. Então, esse conteúdo é muito bom, está muito próximo de alcançar a pessoa, porque ele não tem debate para criar com a tua história, com o teu testemunho. E eu vou aqui exemplificar. Vamos supor que eu já saudei a pessoa,
e ela já me dispensou 1 minuto. Vou para aqui no meu cronômetro, 1 minuto, a contar. Ok. Eu sou Agnaldo Mailano. Bom, eu criei em Jesus Cristo 2016 anos em diante. Antes desse período, eu fui dado a muita prática errada. Eu consumia álcool, eu cantava rap, eu me dava prostituição e eu julgava ser o homem do momento. Até que então, um dia alguém falou para mim sobre Cristo. Um dia alguém falou para mim sobre Cristo na igreja. Falou-me que Jesus morreu na cruz em meu lugar, pagou o preço dos meus pecados e que me ama. Então eu decidi entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus mudou a minha forma de ser, transformou a minha vida. E hoje eu sou esse homem aqui presente. Mano, diante dessa verdade, eu consigo perceber que Cristo me fez nova pessoa. E eu pergunto a ti, se amor chegar para você hoje, qual será o destino da tua alma? Olha aqui, consumi apenas 49 segundos, né? Você pode dizer, né? Olha, antes de ser crente, eu andava em muitos lugares errados, eu consumia álcool, eu discutia com os meus pais, eu não respeitava meus vizinhos, eu fazia muita coisa errada, eu mentia, eu me prostituía, mas então um dia alguém me falou sobre Jesus, eu estava numa loja comprando pães, comprando sumo, e alguém falou que Cristo morreu na cruz em meu lugar, pagou o preço dos meus pecados, que me ama e que tem uma eternidade me aguardando, que eu posso morar com Deus, viver com Ele para sempre. E então decidi entregar minha vida ao Senhor Jesus. E hoje eu amo segundo a palavra de Cristo. E hoje eu caminho de acordo à vontade de Deus. Ele me tem transformado diariamente. Ele me tem feito semelhante a Ele mesmo. E eu sou grato a Cristo. Eu não quero mais voltar a fazer o que eu fazia, porque Cristo me transformou realmente. E pergunto a ti, se amor chegar para você hoje, qual será o destino da tua alma? 49 segundos. Então, você faz esse resumo para essa pessoa e ele vai ouvir e sim, ele vai pensar, eu posso, se eu morrer hoje, posso ir para o inferno ou posso ir para o céu? E você solta mais uma pergunta. Para o inferno, por que não? Porque eu faço coisas erradas. Tá bom, Cristo morreu para te salvar. Para o céu, por que não? Porque eu faço coisas certas. Não, a salvação é pela graça, por meio da fé. E você consegue ganhar essa alma em 1 minuto. Então, essa é a técnica de ganhar almas em 1 minuto. Vou fazer aqui um resumo. Primeiro, o que é o Evangelho ou a pregação do Evangelho em 1 minuto? É falar de Cristo em apenas 1 minuto. Por que desta técnica? Para podermos ganhar pessoas que estão em condições de pressa, em situações de pressa, está apressado, está no trabalho, não tem muito tempo para te ouvir. Então, em 1 minuto apenas, você consegue ganhar esta pessoa. Quem está apressado é a pessoa, é a alma que você vai pregar, não você. Tanto é que, se a pessoa abrir-se para mais tempo, você precisa claramente ficar para falar mais com esta pessoa. Qual é o resumo? Ou qual é o conteúdo? Fala da tua vida antes de Cristo, fala de como você foi salvo, onde você foi salvo e quais são os efeitos que o Evangelho causou na tua vida. E por fim faz a pergunta reflexiva. Se a morte chegar hoje, qual será o destino da tua alma? Então que Deus ricamente abençoe a tua vida. Inscreva-se no canal e siga a página no Facebook, Portal de Evangelismo e Missões. Que o Senhor Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus e no nome do Senhor Jesus. Amém.